Shalom, gente, boa noite, graça e paz, amém? Eu quero que você, por favor, abra comigo a sua Bíblia, por favor, no Evangelho do livro de Lucas, por favor. Capítulo 21. Capítulo 21, a partir do versículo 1, você encontrou, amém? Olha só o que está escrito. Minha tradução é um pouco diferente de vocês, então eu vou ler na NVI. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequenas ou pequeninas moedas. E disse aos seus discípulos: afirmo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos estes deram do que lhes sobrava, mas ela de sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. Alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Tá bom, mas Jesus lhes disse: disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Amém. Então olha aqui para mim, por favor. Eu só quero falar aqui nesse momento, interessante o contexto em que Jesus está falando isso daqui. Primeiro, Jesus está no contexto do ambiente de culto. Havia um culto, eles estavam cultuando a Deus. Em alguma das festas, porque os judeus subiam ao templo nas festas judaicas, então ele estava em alguma dessas festas. Ou se fosse Páscoa, ou fosse Pentecostes, ou se fosse tabernáculo, ele estava lá para adorar a Deus. Mas no momento da adoração, ele para de frente às caixas de ofertas que existiam no templo. Existiam várias caixas de oferta, porque você não pode olhar para o templo em Jerusalém como um templo como este aqui. Não existe, lá não é assim. Lá é muito grande, então tem várias caixas de oferta. E resultado, ele reparou em que uma pessoa chamou a atenção dele. Essa pessoa chamou a atenção pelo fato de que ela era uma pessoa pobre, em primeiro lugar. Segundo lugar, ela era uma viúva. Terceiro lugar, a atitude do coração. E é sobre a atitude do coração que eu quero falar com você. O desprendimento e a atitude em querer agradar a Deus. Primeira coisa que eu quero te dizer, a condição humana, a condição que você está vivendo, não pode influenciar o seu coração no sentido de ser o avarento. Ou seja, se eu der isso aqui, como é que eu vou viver? Não é assim que funciona no reino espiritual. É confiar em Deus. Observe que dentro do texto não tinha nenhuma pessoa lá pedindo algum tipo de oferta. Não é assim que funciona. A gente lê o texto na palavra de Deus para a igreja, porque o contexto da igreja é um contexto de ensino. O povo de Israel são ensinados desde quando nascem, porque eles observam a lei. Na lei está ordenado que se deve levar ao templo seus dízimos, suas ofertas e suas primícias. Está lá na lei. E não é só, é a oferta de gratidão, é a oferta dos votos, é a oferta voluntária, é a oferta de adoração, é a oferta de ação de graças, ou seja, uma série de ofertas que as pessoas fazem diante de Deus.
Mas nós estamos agora mediante a graça, apóstolo. Certo. Essa mulher está levando a oferta ainda mediante a lei. Por quê? Porque Jesus ainda não havia morrido, Jesus ainda não havia ressuscitado, Jesus ainda não havia estabelecido a graça, o cordeiro ainda não havia sido imolado. Então o Novo Testamento, até a morte e ressurreição de Jesus, ainda está debaixo da lei. E Jesus está simplesmente olhando as pessoas trazerem as suas ofertas de conformidade com a lei. Mediante isso daí, Jesus olha para aquela mulher e diz para os seus discípulos: vejam essa mulher. A minha tradução diz que ela trouxe dois assários, 2 moedinhas de cobre pequena, e coloca ali no gasofilácio. E Jesus olha para a atitude dela e diz: ela deu mais do que todo mundo. Porque aqui é o princípio. O princípio é ofertar com fé no coração. O princípio é dar a Deus com fé no coração. E agora eu quero que você entenda que não é só trazer sua oferta no altar com fé no seu coração, mas é o seu voto pessoal, a sua oração, a sua adoração. Tudo tem que ser realizado com fé. Se você não acreditar, se você não confiar na palavra, você está em pecado. Porque aquilo que não provém de fé é pecado. Então você tem que fazer com fé no seu coração. Amém. Em adoração. E quando você entrega o seu dízimo, a sua oferta, a sua primícia, com fé no seu coração, o Deus da promessa, o Deus da palavra também vai fazer cumprir na sua vida cada promessa e cada palavra relacionada àquilo que Ele já delegou mediante a sua palavra para a sua vida. Amém? Amém ou não, igreja? Amém. É isso que Ele diz. Se você atentamente ouvir a voz do Senhor, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que Ele te ordena, virão sobre você e te alcançarão todas estas bênçãos. Quais bênçãos? A bênção de ser feliz no campo e na cidade, a bênção sobre os seus filhos, a bênção sobre a sua despensa, a bênção sobre os seus animais, a bênção da prosperidade na vida social. Será colocado por cima e não por baixo. A bênção, sabe? Bênção até sobre as nações. Emprestarás a muito e nunca tomarás emprestado. Sabe? A bênção do Senhor para te fazer ir adiante. Isso está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 14. Você pode ler e tomar posse dessas bênçãos para a sua vida. Mas seja alguém que tenha cuidado em obedecer aos mandamentos do Senhor nosso Deus. Amém ou não? Amém. Quero que você fique de pé no nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida financeira. Se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, esse aqui é o QR Code da igreja. Se você deseja fazer Pix, o Pix da igreja é o CNPJ da igreja. Atrás dos envelopes que vão ser entregues também já tem aí QR Code, se você deseja entregar o seu dízimo, a sua oferta. Amém? E eu quero orar agora pela sua vida na live. Não entendi. Sim, na live também está aí o QR Code e o Pix, tá? Eu pedi para o nosso amado colocar também as referências de conta da igreja, mas ele ainda não colocou. Tá aqui? Tá na live. Na live tem. Tá certo. Amém? Enquanto os irmãos cantam uma canção, eu quero que você, se você trouxe o dízimo, a sua oferta, você vai sair do seu lugar, vai trazer o gasofilácio. Se você fizer a sua transferência, também sai do seu lugar e vem ao gasofilácio, entrega e receba a oração em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Como eu falei na palavra anterior, no domingo passado eu falei sobre o que mesmo, gente?
Domingo passado eu falei sobre o que mesmo? Misericórdia, gente. Uau. Eu não falei sobre as 3 cidades? Corazim, Betsaida e Cafarnaum? Eu não falei sobre que nós somos indesculpáveis? Eu comecei perguntando quem já recebeu algum milagre, não foi isso? Então hoje eu quero dar continuidade dentro daquilo que eu falei para vocês no meio da palavra. Então eu soltei aqui que eu iria falar sobre ser morada de Deus ou não ser morada de Deus, certo? Amém? Glória a Deus. Mas antes disso eu quero falar algo rapidamente com você. Então por isso eu quero que você abra o livro do Gênesis no capítulo 1. Capítulo 1, por favor. Glória a Deus. Amém ou não? Todo mundo encontrou? Capítulo 1. Eu quero ler com vocês o versículo 26. Eu quero que vocês entendam algo aqui. Mas antes da gente ler a palavra, vamos orar? Quero que você ponha a mão assim na sua mente e peça para que Deus abra seu entendimento, que Deus fale com você nessa noite. Que Deus dê a você a unção e a graça e a revelação da palavra. Pai, é no nome de Jesus que nessa noite eu quero te pedir, fala conosco, revela a tua palavra, revela, Senhor, nos dá entendimento. Pai, o Senhor disse que o Espírito Santo nos dá a mente de Cristo. Gera em nós, Senhor, a mente de Cristo com revelação, com entendimento, meu Deus, com conhecimento do Senhor. Queremos o conhecimento do Santo. Queremos conhecimento do Senhor, queremos, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. Encha-nos com Teu poder, com a Sua graça, em nome de Jesus. Digam amém e amém. Glória a Deus. Qual era a ideia de Deus sobre o homem? A ideia de Deus sobre o homem era fazê-lo semelhante a si mesmo. Por isso ele disse aqui no capítulo 1, no versículo 26. Façamos o homem, façamos a humanidade, façamos o homem a nossa semelhança, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Só até aqui, agora olha para cá. Então a ideia de Deus, qual foi o modelo, o padrão que Deus usou para fazer o homem, a humanidade? Ele usou o padrão do céu. Ele usou a sua imagem, a sua semelhança. Deus usou este padrão para fazer o homem. O homem não nasceu do útero de Deus. Deus não tem útero. Deus fez o homem do pó da terra. Por isso o homem não é filho de Deus, o homem é criatura de Deus. Deus, ele não tem netos. Então olha aqui para mim, eu quero que você entenda isto. O homem, ele como sendo criatura de Deus, Deus amou essas criaturas de tal maneira que ele deu o seu único filho. Está lá no Evangelho de João, capítulo 3. Que para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que eu estou já citando esse versículo? Porque muitos dizem, mas o homem é filho de Deus. O homem que trouxe Jesus para a sua vida.
O homem que decidiu caminhar com Jesus, como está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11 e o versículo 12. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder para serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, nascidos não da vontade do homem, ou seja, da carne e do sangue, mas nascidos da vontade de Deus. Versículo 13. Ou seja, para que uma pessoa se torne filho de Deus, ele precisa convidar o padrão do céu para dentro da vida dele. Então vamos voltar agora para onde eu estava. Qual é a ideia de Deus? Criar uma humanidade segundo a sua imagem e a sua semelhança. Por isso, vamos adiantar. Aqui no versículo 1 ainda, Deus abençoou o homem. Deus deu algumas diretrizes para o homem, para dominar, para governar. Porque Deus está criando o homem, mas Deus também está dando ao homem um ambiente para ele morar. Um planeta, uma terra, um jardim preparado para que o homem pudesse experimentar todas as grandezas do eterno para a vida dele. Bom, e agora o homem está nesse jardim. Agora esse homem tem 4 rios que dá água para ele, para todo o jardim. O homem tem todas as espécies de árvores frutíferas. O homem agora tem todas as espécies de animais debaixo do seu controle, debaixo do seu governo. Deus deu isso para o homem. Isso não é mérito do homem, é favor de Deus, é bondade de Deus para com o homem. E continuando, agora lá para o versículo 16, 15 e 16 do capítulo 2. Diz assim, versículo 15 e 16: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem. Olha aqui para mim. E aqui agora eu quero falar para você algo que você precisa entender. Deus criou o homem em perfeição, colocou ele no jardim, deu todo o ambiente. Mas agora Deus está dando para o homem como ele deve viver. Deus está dando para ele regras de comportamento e de atitude que ele deve seguir. Deus está dando agora para ele uma influência de como ele deve se comportar. E qual é a regra, a primeira regra, a regra de ouro que Deus está dando ao homem? Deus está dando ao homem a regra de que ele não pode todas as coisas. Se apesar que Deus deu a ele o direito de usufruir da criação de Deus, Deus agora está dando para ele um fator limitador. Deus está dizendo: você pode vir até aqui, daqui para cá você não pode mais. Isso me pertence. Esse fator limitador quer dizer que o comportamento do homem precisa ter limites. E aí o Senhor disse para o homem algo: você pode comer livremente de qualquer árvore do jardim. 17. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Deus está dando para o homem assim um fator limitador. Você pode vir até aqui, porém esta árvore, ela produz algo diferente que não compete a você. Aqui não. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você? Que o comportamento humano, ele tem que ter limites. E Deus disse para ele: você não pode comer dessa árvore. Qual era o fruto da árvore? Esse é o fruto da árvore: a produção do conhecimento do bem e do mal. O que é uma produção? Uma produção quer dizer que é algo que você vai experimentar e que vai te dar
conhecimento, ou seja, experiência com aquele negócio. E à medida que a pessoa tem experiência com algo, ela vai aperfeiçoando sua técnica de mexer. Por exemplo, uma moça que começa a aprender a fazer bolo. O primeiro bolo vai sair bom? Só se for um milagre, irmão. Se não for, não vai sair. Porque erra o tempo, erra as medidas. Mas à medida que ela vai aprendendo, que ela vai aperfeiçoando. Hoje você pega receitas, mas alguém criou essa receita há dezenas de anos atrás. Tem receitas que é de milênios de anos atrás. Receita de pão. Jesus fala sobre receita de pão na Bíblia. Mas receita de pão você vai ver lá no Êxodo, lá no Gênesis, quando Deus fala, o Abraão manda Sara fazer pão. Tem receitas milenares aí. E foram aperfeiçoando. Mas o que eu quero te dizer com isso? Que a convivência com o pecado levou o homem a aperfeiçoar o seu modo de agir dentro do pecado. Também o caminhar com Deus leva o homem a aperfeiçoar a sua maneira de se comportar com Deus, mediante a sua palavra. E aqui o Senhor está falando com o homem sobre a influência que ele deve caminhar. Sua palavra. Você não deve, nunca, jamais, comer da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Produz conhecimento, relacionamento com o bem e com o mal. Quando o homem cai, por que o homem cai? O homem cai porque ele ouve uma outra voz que até então não havia sido conhecida no jardim. Uau, o que leva as pessoas a caírem é ouvir uma outra voz que não seja a voz de Deus. Então hoje eu quero falar sobre duas influências. Essas duas influências estavam no princípio. A primeira influência, a voz de Deus, que estava no jardim, criando e dando ao homem uma direção para que ele pudesse viver e caminhar por ela. Mas no princípio do pecado estava a voz de Satanás, despertando no homem sentimentos e atitudes contrárias à palavra de Deus. Uau, Então hoje o tema da nossa palavra hoje é influências para uma vida. A influência para uma vida. Ou nós ouvimos a voz de Deus para caminhar debaixo da sua voz, ou nós ouvimos a voz da serpente e caminhamos debaixo da sua voz. Toda atitude pecaminosa nunca, jamais pode vir da vontade ou da palavra de Deus, senão que dá influência maligna na vida das pessoas. Deus não pode ser tentado pelo mal, diz o apóstolo Tiago. Deus não traz o mal para a vida das pessoas. Quem tenta é o maligno. Mas é o desejo do coração do homem. Quem desperta o desejo do coração do homem? No princípio, quem despertou foi a voz da serpente. Porque a voz da serpente disse para a mulher, vamos lá. Capítulo 3 de Gênesis. Calma que eu só estou começando, gente. Então, vamos lá, a base do nosso estudo hoje. Versículo 1 do capítulo 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Aqui na verdade tinha que ter um ponto de interrogação. Foi isto mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Foi isso mesmo que Deus disse para vocês?
não comam de nenhuma... Não foi isso que Deus disse. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Essa fala não está lá na Bíblia. Não está lá quando Deus está falando. Nem toquem. Do contrário, vocês morrerão. Deus está falando: não comam da árvore que produz o conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Sabe, nós temos duas vozes. Nós temos duas vozes, e essas duas vozes, elas podem influenciar, podem dirigir a vida de uma pessoa. Ou é a voz de Deus, ou é a voz do inimigo. Hoje, este século, este mundo, como este século está sendo governado, como este mundo, como esse sistema mundial de valores está sendo governado, diz o apóstolo João, está no colo do maligno, pertence ao maligno, não pertence a Deus. Eu disse isso no outro domingo, mas Jesus, ele veio para mudar a história, mudar não somente a história, mas mudar a sua forma de viver, sua forma de se comportar, pelo seu conhecimento da palavra de Deus. Então Deus deseja mudar a sua forma e mudar a sua vida, através de você ter na sua vida a orientação do Evangelho, para que você possa fazer conforme, fazer igual o que a Bíblia diz. Amém? Amém ou não? Quando nós ouvimos a voz da serpente, o pecado é aceitável. Um exemplo: perdoar é fácil? Mas é mandamento, certo? Amém ou não? E quando não perdoo? Quando não perdoo, estou em desobediência. E quando eu estou em desobediência, eu estou experimentando o mal que a rebeldia me provoca. Uau! Porque eu decidi viver debaixo da voz da serpente. Porque a voz da serpente diz: não perdoa. A voz da serpente diz: é difícil. Ou se obedece o mandamento, ou não se obedece o mandamento. Não tem meio termo. No livro de Marcos, no capítulo 11, no versículo 25, me parece, ele vai falar que quando vocês estiverem orando, Jesus falando, palavras de Jesus, se você tiver alguma coisa, se você tiver ódio no seu coração, olhe, e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Porque se você não perdoar, você jamais será perdoado. Mas se eu confessar e deixar, precisa produzir o fruto digno. Jesus e o próprio João Batista diz: produzam o fruto digno do arrependimento. Qual é a produção digna do arrependimento de quem está liberando perdão? É ter a atitude do perdoador, não ter mais nada contra. Eu perdoo, mas ainda fico de cara fechada. Está perdoando? Calma, gente, nós só estamos começando. Nós temos que mudar atitudes. Então, vamos voltar para cá. A influência que levou Eva a viver uma vida de pecado foi a influência que ela recebeu do pai do pecado, da origem do pecado, do rebelde desde o princípio, do pai da mentira, da rebelião em pessoa. Mas não só isto, mas do orgulho em pessoa, da altivez em pessoa. Ela recebeu a influência daquele que desejou tomar o trono de Deus, porque ele queria ser igual a Deus. E esse desejo de ser igual a Deus, quando a Eva ouviu, ela também passou a ter o mesmo sentimento.
querer ser igual a Deus. Então a voz que tu ouve é a voz que dirige o seu caminho, que dirige as tuas ações, que dirige os teus passos. Como no jardim, a voz de Deus trouxe a manifestação de todos os milagres que hoje ainda nós experimentamos, de uma natureza exuberante. Ainda hoje experimentamos árvores frutíferas, ainda hoje experimentamos um sol sobre nós, ainda hoje experimentamos uma lua sobre nós, ainda hoje experimentamos um ambiente perfeito para se viver. Também a voz trouxe comportamentos para o homem. Quando o homem ouviu a voz de Deus e viveu debaixo da direção de Deus, eles, se você observar, eles obedeceram o mandamento. Porém, quando o homem pecou, ele passou a ouvir a voz da serpente. Até aqui não tinha nenhum tipo de assassinato, até aqui não tinha adultério, até aqui não tinha morte, até aqui não tinha avareza, até aqui o ambiente era um ambiente perfeito. A partir daqui, se você for ler já o capítulo seguinte da Bíblia, o Caim e o Abel, um movido pela inveja, mata o irmão. Logo seguinte você vai ver assassinatos, logo seguinte você vai ver roubos, logo seguinte você já vai ver escravidão humana, logo seguinte você já vai ver a ação do pecado, ou seja, a voz do inimigo dirigindo a vida das pessoas. Ah, mas Deus, o que é que Deus fez com isso? Deus levantou homens que pudessem adorá-lo. Deus já levantou Sete. De Sete já vem uma descendência de pessoas que tinham uma atitude diferente, queriam ouvir a voz de Deus e caminhar com Deus. Então nascem os primeiros adoradores. Sabe, irmãos e irmãs, hoje eu quero dizer para você, tem uma voz que dirige os seus passos, e eu quero te dizer, identifique sua audição com uma voz do Eterno, porque a sua vida não pode ser guiada pela voz da serpente. Mesmo caminhando com Deus, um exemplo só. A serpente no deserto, ela quer distorcer a palavra do Senhor sobre a vida de Jesus. Então ela pega o Salmo 91, e aos teus anjos dará a ordem a teu respeito, para que você não tropece e não caia. Ele pega essa palavra e leva até Jesus e diz: está escrito a teu respeito que você não vai cair, então se lance daqui para baixo. Ele está em cima do pináculo. Jesus disse: não tente o Senhor teu Deus. O que é tentar a Deus nesse contexto? É você ultrapassar o limite daquilo que Deus não criou você para fazer. É ultrapassar o limite do que Deus criou você. Um exemplo: Deus te criou com asas ou sem asas? Se Ele quisesse que você voasse, Ele tinha colocado asas em você. Então, voar sem ser por um avião é antinatural. Então você não pode ir além daquilo que Deus te falou. Você está me entendendo? Você consegue sobreviver debaixo da água muito tempo? Mais do que 1 minuto? Então, ou aprenda a nadar, ou construa um barco para você. Ah, vou mergulhar. Então o homem criou mecanismos para mergulhar. Porém, pular dentro da água sem equipamento é antinatural. Não vai dar certo. Isso é tentar a Deus. Não tente a Deus com o ambiente no qual você vive. Tem muita gente que tenta a Deus dentro do ambiente que vive, tentando fazer coisas que Deus não lhe mandou fazer. Vamos continuar dentro daquilo que eu quero falar com você hoje. Agora vamos para o Novo Testamento. Bora lá para Mateus.
Jesus vai dizer assim, no capítulo 7, no versículo 24. Eu vou ler na minha tradução, que é semelhante à NVI, porém um pouquinho diferente. Diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e age baseado nelas, será como o homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha firme. Quem ouve as palavras do Senhor para guiar-lhes os passos, é como alguém que edificou a sua casa sobre a rocha. É algo semelhante, está no Salmo 1. Bem-aventurado é o homem que não ouve o conselho do ímpio, não se detém no caminho do pecador, nem se assenta na roda com o escarnecedor. Porque o que é que tem daí? Tem uma coisa em comum, a influência auditiva, o que dirige comportamentos e atitudes, o que leva as pessoas a imitar umas às outras. Comida, bebida, assentar juntos, bater papo, passear juntos, conselhos, abrir o coração, ouvir direção. Sabe, Jesus está dizendo, aqui o Senhor dizendo para o salmista: bem-aventurado é o homem que faz isto, que não dá ouvido para a serpente, que não anda conforme o que a serpente tem, porém, o prazer dele é a palavra do Senhor. Ou seja, a outra referência de voz, a outra referência, qual é a voz do Senhor? Mas bem-aventurado é o homem, mas bem-aventurado é a pessoa que ouve a palavra de Deus, que estuda a palavra de Deus, que medita a palavra de Deus, que lê a palavra de Deus, dia e noite. Essa pessoa será como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Ela não vai temer o mal, as folhas dela não vai cair, ela vai produzir. Sabe por quê? Porque a base dela é o que ela ouviu, a palavra do Senhor. Meu querido, minha querida, a nossa segurança nessa geração, e para que nós possamos viver uma vida digna no meio dessa geração que se chama hoje, a geração do final dos tempos, é a geração que está firmada na palavra, baseada na palavra, firmada nos conselhos do Senhor. Porque essa geração, muitos têm se perdido porque tem uma outra audição no meio da igreja, tem outras referências no meio da igreja. Como, apóstolo? O que me choca na igreja de Laodiceia é que é uma igreja rica, abastada, tem tudo, mas não tem Deus. Tem show, tem coach, tem uma linguagem bonita, tem um ego muito bonito. Levanta o homem, você é importante demais. Sem Deus não é não, só com Deus, irmão. Dizia para ele: cala a boca. Cala a boca. Por quê? Porque ou se vive debaixo da influência do Messias, ou se vive debaixo da influência do mundo e das obras do mundo, e que são governados pelo Satanás, a voz da serpente. Então, quando Jesus está contando uma parábola aqui para nós acerca das nossas vidas, Jesus chegou na sua vida, sabe? O demônio do vício que estava lá foi embora. O demônio da mentira que estava lá foi embora. O demônio da violência que estava lá foi embora. O demônio da enfermidade que estava lá foi embora. Jesus chegou na sua vida e a graça do Senhor trouxe paz para o seu coração. Aonde havia angústia, Ele trouxe paz. Aonde havia desesperança, Ele trouxe esperança. Ele trouxe firmeza. Sabe, Jesus trouxe um novo estilo de vida para todos nós. Diga amém. Jesus trouxe um novo estilo de vida para você. Mas não tem como conviver, não tem como viver com Cristo e viver com o mundo direcionando as nossas vidas. Nós vivemos no mundo, mas o mundo não pode direcionar nossas vidas. Nós estamos no mundo como luz na escuridão. Nós estamos no mundo, como Jesus disse, como sal. Nós estamos no mundo como alguém odiado pelo mundo. E observe o que aqui Jesus está falando: expulsou o
morador da casa. Mas agora está o segredo de não voltar o mesmo morador antigo. Por isso que muita gente vive na igreja, mas ainda vive odiando pessoas. Vive na igreja, mas ainda vive com lembranças das coisas do passado. E essas coisas ainda têm tanta influência na vida dele, que ele repete as mesmas coisas, porque está precisando que uma nova influência fique morando na sua vida, chamado Espírito Santo de Deus. Sabe, o Espírito Santo vai te ajudar a vencer as obras da carne. Por isso o apóstolo Paulo vai agora nos dizer como o nosso comportamento deve ser com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele tem uma maneira própria de se manifestar, de viver, de orientar as pessoas. E é através da sua presença, ele traz o fruto da paciência, o fruto chamado bondade, o fruto chamado longanimidade. Por isso que você precisa estar orando em todo o tempo, para que você tenha comunicação com o Espírito Santo, que esse Espírito Santo vai dar um fruto chamado amor, chamado obediência para você, para sua casa, para sua família. Posso ouvir um amém aí? Esse Espírito Santo vai te conduzir, essa voz que veio do céu para habitar conosco. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 6, versículo 19: não sabeis que vocês são um templo e são morada do Espírito Santo, o qual habita em vocês? Por isso vocês não podem conviver com as coisas do mundo. Sabe, as coisas do mundo que estava acontecendo lá. Ele está repreendendo pessoas que estavam na igreja, mas estavam em prostituição. É esse o contexto de que lá está falando. As pessoas estavam caminhando com Jesus, mas estavam indo comer nos templos pagãos. As pessoas estavam convivendo com Cristo, mas ainda estavam vivendo com o mundo influenciando a vida deles. Não, queridos, agora nós temos a presença do Espírito Santo para que Ele possa dirigir, para que Ele possa morar, para que os demônios do passado não voltem a atormentar a sua vida, para que os demônios das gerações anteriores não venham sobre a sua casa, sobre a sua família. Sabe, atitudes erradas precisam ser alinhadas com a palavra de Deus. Por isso, ou nós somos morada de Deus, ou nós somos morada de demônios. Uau! Porque o homem que dirige a sua vida conforme o Evangelho de Cristo, ele se tornou morada de Deus, morada do Espírito Santo. Mas a pessoa que pode até ter a presença do Espírito Santo lá, visita a vida dele, mas ele não tem um comportamento digno de obediência da palavra. Sabe o que acontece? A casa fica limpa e arrumada, mas recebe visitações do antigo morador. Diga misericórdia. É por isso que vocês veem muitas pessoas que caminham com Jesus, mas vira e mexe está no pecado. Vai para a igreja, mas no outro dia o pecado. Visitação do antigo morador. E o antigo morador que ele quer voltar de mala e cuia e trazer mais uma galera com ele. Por isso eu quero te dizer, querido e querida, nessa geração nós precisamos nos posicionar como igreja de Jesus, posicionar em santidade. Sem ela ninguém verá Deus. E seguir a paz com todos, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você quer ter vida de vitória? Obedeça a Deus, caminha com Deus, tenha a voz do Senhor como referência da sua vida. E qual é a voz? Eu acho interessante, lá no livro de Isaías, no capítulo 40, quando o Senhor está declarando uma profecia, e Ele está falando da profecia, Ele não fala que vai levantar uma pessoa, Ele fala que vai levantar uma voz. O que é uma voz? Uma voz é uma referência para trazer direção. E Ele diz: a voz do que clama no meio do deserto. Ele clama, qual é o clamor dele? Preparai o caminho do Senhor. Preparem-se, o caminho do Senhor está aí, o reino de Deus chegou. É isso que João Batista pregava. O reino de Deus, meu querido, minha querida, é a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Jesus disse assim para os fariseus: se eu expulso demônios pelo Espírito Santo de Deus, o reino de Deus chegou até vocês.
O reino de Deus chegou até vocês. A presença do Espírito Santo é a presença do reino de Deus. Jesus disse, o apóstolo Paulo agora, está escrevendo assim no capítulo 14 de Romanos, versículo 17. O reino de Deus não é comida e não é bebida, mas o reino de Deus é justiça, o reino de Deus é paz, a shalom de Deus para você, mas o reino de Deus também é alegria no Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você, então Ele tem que trazer o reino dele para dentro de você, e o reino dele vem primeiro para mudar a sua vida, o seu eu. Quando Ele muda o seu eu, tudo ao seu redor muda, o seu casamento muda, seus filhos mudam, seu trabalho muda. Quando Ele muda você, quando Ele muda aqui dentro do seu coração, sua vida muda. Quando Ele muda a sua disposição mental, tira a rebeldia, o egoísmo. O movimento feminista aí está dizendo assim: mulher, olhe para você primeiro. Uau, cuida de você. Aí a mulher sai para cuidar dela e deixa a casa parecendo um lugar inabitável. Ia falar outra coisa, mas deixa para lá. O machismo diz para o homem: você é demais, você é o cara, você pode tudo. Aí o cara sai, destrói a família, adultera, destrói os filhos, destrói a vida. Está errado. Esses ismos aí, não condiz com a palavra de Deus. É a direção da serpente. O que, apóstolo? É a direção da serpente. Ou nós vivemos pela palavra, a lei do céu, ou nós vivemos pela lei do céu. Assim viveremos em vitória. Aquele que ouve estas minhas palavras. Viver pela palavra de Deus. É como o homem prudente. Seja prudente, irmão, seja prudente, irmã. Não viva por este mundo, não viva direcionado por esse século, mas viva pela palavra de Deus. Dentro das faculdades estão desvirtuando a imagem de Deus há século. Por isso que diz que quando as pessoas vão fazer algum tipo de curso, a primeira coisa que elas fazem é deixar de acreditar em Deus. Sabe por quê? Porque é uma voz maligna e que tem influenciado gerações. E eu quero te dizer no nome de Jesus: ouça a voz do Senhor sobre você. Ouça a voz de Deus na sua casa, porque a voz do Senhor faz estremecer os céus e a terra. A voz do Senhor, diz o Salmo 19, quebra os cedros do Líbano. A voz do Senhor faz com o deserto de Cádiz se estremeça. A voz do Senhor faz com que as corças deem cria. A voz do Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor está sobre o rio de Deus. Eu quero te dizer, entra dentro do rio, entra dentro da presença de Deus, e você vai ser sempre direcionado por Ele. Direcionado nas mínimas coisas. Ore, querido. Você precisa orar todos os dias. Senão você vai viver direcionado sempre pela serpente. Coração cheio de ódio, aberto ao pecado, aberto às coisas do mundo. O que tem? Ficar se alimentando com as coisas do mundo, com bebida, com música mundana, com programas mundanos. O que tem? Alimento para sua alma. Alimento. Quem está dando esse alimento é a serpente. Uau. Se distraia. Se distraia. Se distraia. É o alimento da serpente. Tira o foco da verdade e põe em coisas vãs. O nosso foco, gente, é o céu.
Nosso foco é a presença de Deus. Pense nas coisas do alto, se alimente com as coisas do alto. Você não viverá eternamente nessa terra, mas você está sendo preparado para se encontrar com Deus eternamente. Você está me entendendo? Então é assim que você deve viver para Deus. Se você for um médico, seja um médico bom para Deus. Se você é uma boa empresária, seja uma empresária para Deus. Viva nesse mundo para Deus. Amém? Então eu quero orar por você nessa noite. Essa é a mensagem. Ou você está sendo direcionado pela voz do Senhor, ou pela voz da serpente. Eu quero que você faça uma análise da sua vida. É você e Deus. Porque o detalhe não é aqui na igreja. Aqui na igreja é muito bom. A gente se reúne para adorar a Deus. Mas e o comportamento particular diário da sua vida? O grande detalhe é a sua solidão. Porque é na solidão que vem os ataques da serpente. Foi na solidão que a serpente falou com Eva. Foi na solidão que o inimigo veio para falar com Jesus. É na solidão de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus que o inimigo vem para nos tentar e nos atacar. Então deixa eu te falar. A solidão é um lugar muito perigoso. Sua distância é um lugar muito perigoso. Uau! Distância da igreja é um lugar muito perigoso. Distância da congregação é um lugar muito perigoso. É um lugar onde as pessoas podem se abrir ou não para o pecado. Uau! É isso mesmo. Mas fale agora com Deus. Coloque a sua vida e vê ao Senhor. Enquanto os irmãos cantam uma canção, eu quero que você fale com Deus. Porque eu não sei como é que você está vivendo, mas você sabe. Peça ao Espírito Santo agora que fale com você. Peça ao Espírito Santo que te ajude a viver no outro nível, no nível da vontade de Deus e da palavra de Deus. Entra, a porta está aberta, pode entrar. Fale com Deus. Eu quero que você peça ao Senhor que te ajude a viver uma vida segundo a vontade dele. É o teu lar. Entra, a porta está aberta, pode entrar. Entra, tu és bem-vindo, esse é o teu lar. Espírito Santo, pode entrar. Espírito Santo, a casa é sua. O Senhor pode mudar a vida desse irmão, dessa irmã. Esse é o teu lar, Yeshua. Daqui pra frente é assim. Eu não quero mais viver sem ti. Aleluia, aleluia. Entra, a porta está aberta, pode entrar. Entra, tu és bem-vindo, este é o teu lar. Pode entrar, a casa é sua, esse é o teu lar, Yeshua. Daqui pra frente é assim, eu não quero mais viver sem ti.
suave. Pode entrar. Pode entrar, a casa é sua, esse é o teu lar, Yeshua. Daqui pra frente é assim, eu não quero mais viver sem ti. Muitas vezes estamos guiando a nossa vida nos passos que o inimigo nos apontou. Ouvimos conselhos das trevas, tentamos a Deus, permitimos amargura, ressentimentos no coração, permitimos que a voz da serpente influencia algumas atitudes. E muitas vezes queremos que Deus nos abençoe. Queremos que Deus mude. Mas não damos ouvidos à voz dele. Deus, ele vai se mover na sua vida através da sua palavra. Porque a sua palavra, ela é viva, ela é eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de visão entre alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir intenções e propósitos do coração. A palavra do Senhor quer dar a você uma direção, um rumo. Olha aqui para mim, por favor. No capítulo 13 de Mateus, no capítulo 13, versículo 30, acho que é 35, é 33. Jesus disse assim: o reino de Deus é como uma mulher que pegou uma medida de fermento e colocou numa medida de farinha e misturou. O que acontece com uma medida de fermento dentro da medida de farinha? Ela vira uma massa, e aquela massa cresce e expande. É 1 quilo de farinha, é um pouquinho só de fermento, mas mudou tudo. O fermento é a palavra de Deus, é o ensino da palavra de Deus. Você é a farinha. O grão de trigo, se ele cair na terra e morrer, ele produz muito fruto. Ele produziu você, ele produziu a gente. Então nós somos trigo. Diga glória a Deus. Agora a palavra tem que fermentar esse trigo e gerar uma massa. Tem que fermentar, tem que crescer, tem que expandir para dentro da sua casa, para dentro da sua família, para tudo que você faz, para quem você se torna alguém do reino de Deus. A palavra de Deus cria esse ambiente na sua vida. Então essa palavra precisa fermentar aí dentro, precisa gerar esse ambiente do reino de Deus. Sabe, e isso é prático. Isso é muito prático. Prático. Se eu bebia, não bebo mais. Se eu mentia, não minto mais. Ou se eu fazia coisa errada, não faço mais. Então hoje, fala para Jesus, fala para o Espírito Santo perdoar os teus pecados, que é a semente da serpente. Fala para ele arrancar essa semente de dentro de você e plantar a semente da palavra, a semente da vida eterna. Oh, fala com Deus agora, você e Deus. Diga: Espírito Santo, me enche com a sua presença, me enche com a palavra. Diga: Espírito Santo, perdoa os meus pecados. Diga: Pai, perdoa os meus pecados e me lava com o sangue de Jesus, que santifica a casa, o templo, e santifica com o sangue do Cordeiro. Me lava nessa noite e me enche com a sua presença. Diga: Espírito Santo, em nome de Jesus,
faz morada na minha vida, me batiza, me enche com a sua presença. Diga: Pai, me dá o teu Santo Espírito. Peça ao Pai que é um bom Pai. Ele vai dar a você o Espírito Santo. Peça a Ele, esse Espírito Santo que vai ser o teu consolador, o teu ajudador, o teu conselheiro, o teu amigo, aquele que te levanta. Eu sou Espírito Santo, ajuda a sua igreja, ajuda seu filho, meu Deus, a sua filha, a viver um novo nível, a viver no nível da sua palavra, um novo nível de conquista, um novo nível de emoções, um novo nível de sentimentos, de obediência. Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Tu és bem-vindo, Tu és bem-vindo, Senhor. Aleluia. Daqui pra frente é assim, eu não quero mais viver sem Ti. Aleluia. Então hoje eu quero que você convide Jesus para morar na sua casa. Hoje eu quero que você convide o Espírito Santo para morar na sua casa. Hoje eu quero que você diga para Ele: Tu és bem-vindo na minha vida, Tu és bem-vindo na minha casa, não apenas para ser uma visita, mas para ser um morador eterno, mas para que a Tua lei, a Tua palavra governe este templo, governe esta vida, para que esta vida possa caminhar sobre suas pegadas. Diga para Ele: Senhor, eu quero ter o mesmo sentimento, eu quero ter a mesma atitude de Cristo Jesus. Eu quero ter, meu Deus, um sentimento de humildade para obedecer, para que a vida possa ser transformada. Sua habitação, eu sou o seu lar. Ah, Espírito Santo, Espírito de Deus, vem fazer morada na sua igreja. Vem fazer morada na sua igreja. Vem fazer morada, Pai, em cada vida. Tira agora todo o peso, todo o fardo que esse irmão tem carregado, que essa irmã tem carregado. Tira todo o fardo, Senhor, meu Deus, e traga paz. Traga paz, traga refrigério, Pai, alegria, em nome. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Tu és bem-vindo em nós. Aleluia, aleluia. Santo Espírito, és bem-vindo a casa. Diga: Tu és bem-vindo aqui, Tu és bem-vindo. Desejo no meu coração sermos inundados por Tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por Tua glória, Senhor. A presença de Deus é melhor do que qualquer coisa. Amém. A presença de Deus é melhor do que qualquer outro sentimento. A presença de Deus, querido. Aleluia, aleluia. Eu quero orar por você e pela sua casa. Convida o Espírito Santo para te orientar durante essa semana. Convida o Espírito Santo para te ajudar. Convida o Espírito Santo para abrir a porta que está fechada diante de você. Convida o Espírito Santo para te ajudar a tomar as decisões que você precisa tomar nessa semana.
Convida o Espírito Santo para que você possa ser uma pessoa diferente, direcionada por Ele. Aleluia. Meu Deus, no nome de Jesus, apresentamos agora, Pai, a sua igreja. Peço que o Senhor os ajude nessa semana, o Senhor os fortaleça, Pai, o Senhor guie os seus passos. Meu Deus, em nome de Jesus, que venha a tua paz, a tua alegria, meu Deus, o fortalecimento do Senhor sobre a sua igreja. Meu Deus, em nome de Jesus, toda obra do inimigo agora caia por terra. Dê a cada um, meu Deus, uma semana de vitória. Que a tua presença os conduza, que a tua presença, meu Deus, os fortaleça. É o que eu te peço, Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Eu abençoo agora, meu Deus, a sua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Você que está nos assistindo, glória a Deus. Você que está nos assistindo pela internet, tenha uma boa semana, que o Senhor te abençoe e te fortaleça. Amém.